Deus e em nome da comunidade, iniciaremos nosso trabalho de acordo com o artigo 64 do regimento interno. Peço ao secretário que leia o versículo bíblico, Salmo 32, versículo 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultais, pois todos que sois retos de coração. Peço ao secretário fazer a chamada dos vereadores presentes. Aderente a Inéres, André Pacheco da Silva, Paulo Luiz Pereira de Menezes, Irã Martins de Oliveira, Israel Pedro da Silva, Sérgio Francisco de Souza, Silva Elias da Silva, Valdeci Barbosa de Arandé, ausentes vereadores, Ivanilei Seco, Josiete Virginia. Convido o vereador André para compor a mesa. Peço ao secretário fazer a leitura da ata anterior. Ata da reunião ordinária, realizada no dia 25 de setembro de 2025, às 20 horas, no prédio da Casa Senhora Governo, Avenida Antônio Carlos de Almeida, número 214, aqui em Pernambuco. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente convida o primeiro secretário, o vereador José Pedro da Silva, para poder chamar os vereadores presentes. Vereador Tiago Neves, André Pacheco da Silva, Rodrigo Vicente de Araújo, José Francisco de Lima, José Virginia da Silva, Irã Martins de Oliveira, Israel Pedro da Silva, Sérgio Francisco de Souza, Silva Elias da Silva, Valdeci Barbosa de Arandé, vereador Fábio Pereira, vereador ausente Fábio Pereira de Menezes. Em seguida fez a leitura do versículo bíblico Filipenses 4:13. Após fez a leitura da anterior, a qual foi aprovada por todos. O senhor presidente fez a apresentação do documento do projeto de emenda moderna de 2025. O chefe do Poder Executivo do município de Itacunha, que dispõe sobre o direito sanitário de 2025 e das outras províncias. Projeto de resolução de número 14/2005, de autoria da vereadora José Virginia da Silva, requerimento de número 60 e 61, 2005, de autoria da vereadora José Virginia da Silva. O senhor presidente fez a aprovação de documentos. Projeto de resolução número 12, 2025, de autoria da vereadora José Virginia Lima. Projeto de resolução de número 3/2025, de autoria do vereador Ivanilei Vicente de Araújo. O senhor presidente convida a primeira vereadora inscrita da noite, que é a vereadora José Virginia da Silva, que a mesma deseja uma boa noite a todos, cumprimenta a mesa diretora e a todos os vereadores presentes. Em seguida agradece pela apresentação dos requerimentos e de sua indicação. Espera que sejam todos aprovados. A vereadora reforça um dos seus requerimentos, no qual pede mais uma vez um delegado e mais policiamento para a cidade e toda a zona rural, alegando que toda a cidade tem presídio, tem reforço de segurança. Seria importante que as pessoas que gostam de mídia cobrassem as autoridades por mais segurança, usar suas redes sociais e o alcance que elas têm para cobrar melhorias para o seu município. A população, assim como nós, vereadores, podem e devem cobrar do poder público também, fazendo o seu papel de cidadão. Mais uma vez, volto a dizer que deveríamos realizar uma audiência pública, contando com a presença de promotores, da juíza e de toda a população, que se sente oprimida pela falta de segurança. O vereador Adelino Tiago Neves pede a parte e fala, e diz que já fez a solicitação nesta casa para os vereadores, convoquei o prefeito, o vice-prefeito e demais autoridades para fazer a audiência pública desta casa. O vereador continua dizendo que seria de uma grande importância uma movimentação do município para que chegasse até os órgãos e espaços competentes, para que olhasse para Itacunha. Temos que nos mobilizar, porque só está faltando na tribuna. Nós não vamos chegar em lugar nenhum. A vereadora retoma a sua fala.
audiência em Xanxapé e compareceu o comandante de Goiânia, alguns comissários da delegacia daqui e alguns policiais e deram uma satisfação à população. Esse é um apelo porque nós estamos refém da falta de segurança, de andar pelas ruas sem medo. Em relação aos campos, nós vimos que foram feitas reformas nos campos de Itaquinha, mas em Xanxapé continua defasado. Portanto, quero cobrar e peço para que a população daquela comunidade faça também os meios de comunicação para a melhoria do nosso lazer para os jovens. Contudo, espero que o gestor melhore os nossos espaços públicos para o bem-estar de todos. E para finalizar, a vereadora pede para que o secretário de transporte olhe mais para as bandas, onde algumas recebem convite para se apresentar em outra cidade e não tem suporte da prefeitura. Muitos pagam do próprio bolso quando se faz essas apresentações. O nome da cidade é o destaque, assim como os componentes. Então, que na próxima seja dado um apoio do transporte. O segundo e último inscrito da noite é o vereador João Vicente de Araújo. O vereador saúda a todos os presentes e a toda a mesa diretora, e em especial ao presidente. Agradece pela aprovação do projeto de resolução, o qual concede de cidadão ao nobre amigo Santo Cassiano Alves da Silva, conhecido popularmente por Cassinho, o qual cedendo alguns terrenos para as famílias carentes no assentamento do Rijó. O vereador relata que foi socorrer a sua esposa e levá-la até a unidade mista de saúde e se deparou com uma situação terrível, onde o mesmo pede ao gestor, junto com a secretária de saúde, que veja a situação e providencie reformas na estrutura do prédio, sem contar que as enfermeiras precisam de mais atenção aos pacientes que chegam para ser atendidos, com mais atenção e cuidado. Sobre os motoristas no município, cobro do senhor mais atenção e cuidado. Senhor prefeito, um reajuste para esses profissionais. Sem esse investimento, muitos estão abandonados o serviço por falta de um salário digno. Os vereadores aqui já cobraram o aumento para essa categoria, mas a gestão não dá ouvido. Em relação ao secretário de obras, o vereador pede encarecidamente faixas de pedestre em frente ou próximo às escolas públicas e particulares. Vejo as mães preocupadas na hora de travessia quando as crianças largam do colégio. A falta de organização no trânsito nos preocupa. Recorda que o município recebeu 7 motos que iam trabalhar na guarnição da nossa cidade e até hoje não vimos circulando como deveria, sem contar que alguns veículos do município ficam na garagem para guardar os carros quando o expediente acaba. Estive essa semana no Engenho Santo Antônio e há 6 meses fiz um pedido de uma tampa para uma caixa d'água e até agora eu não obtive resposta. No mesmo local, há uma falta de energia, a localidade está na escuridão, vários postos apagados. Então, cobro a eliminação deste local. O vereador encerra, lembrando que a gestão só se preocupa em períodos eleitorais e diz que a população cobra dos vereadores, mas não somos que nós executamos, e sim o gestor. Agradeço a todos e, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada, lavrando a presente ata, que após lida e votada a ser assinada por mim, secretária DOC Renata Ellen César Elias da Silva, e pela mesa diretora e pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itaquitinga, em 25 de setembro do ano 2025. Após a leitura da ata, irei submeter votação. Quem for de acordo, fique como está. Se for ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Fabinho, oi. Irei submeter em votação a leitura. Irei submeter em votação a ata da reunião anterior. Quem for de acordo, fique como está. Se for ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário
que lê o projeto de lei número 011/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder kits natalinos a famílias de baixa renda no município de Itaquitinga e de outras providências. Ao excelentíssimo senhor Valdeci Barbosa de Araújo Neto, presidente da Câmara Municipal de Itaquitinga. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminha-se para a apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 011/2025, que institui no âmbito do município de Itaquitinga, Pernambuco, o Programa Municipal de Distribuição de Kits Natalinos a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, acompanhado da respectiva mensagem justificativa. A proposição integra o conjunto de ações desta gestão voltadas à proteção social e ao fortalecimento da assistência social em âmbito local, ao estabelecer critérios objetivos de elegibilidade, priorização de famílias de baixa renda, execução condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira, regras de transparência e controle social e observância da proteção de dados pessoais. A iniciativa alinha-se à Constituição Federal, bem como às diretrizes de boa governança pública, considerando na medida e a necessidade de planejamento das aquisições e da logística de distribuição. Solicita-se a tramitação em regime de urgência, nos termos regimentais, com a devida distribuição às comissões competentes. Renovamos os votos de elevada estima e consideração. Subscrevam-nos atenciosamente Patrick José de Oliveira Moraes. Peço ao primeiro secretário que lê o projeto de lei número 12/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regulação do serviço de transporte individual e complementar de passageiro por mototáxi, táxi por veículo de transporte complementar, vans e Kombi no município de Itaquitinga. Institui o benefício municipal de formação e regulação de condutores profissionais, autoriza a celebração de convênios e de outra providência. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminha-nos para a apreciação dessa colém da Casa Legislativa, o projeto de lei número 012/2025, que regulamenta no âmbito do município de Itaquitinga, Pernambuco, o serviço de transporte individual e complementar de passageiro por mototáxi, táxi e veículo de transporte complementar, vans e combis. Institui benefício municipal de formação e regularização de condutores profissionais, autoriza a celebração de convênios, estabelece regras de credenciamento, fiscalização e sanções e das outras providências, acompanhado da respectiva mensagem justificativa. A matéria integra o conjunto de ações estratégicas da gestão municipal para aperfeiçoar a mobilidade urbana local, eleva os padrões de segurança viária, formalizar a prestação dos serviços e fomentar a inclusão produtiva dos profissionais, em consonância com a Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro e as leis federais, além das resoluções do CONTRAN. Solicitamos a tramitação e aprovação do referido projeto em regime de urgência na data da relevância do tema para a proteção dos usuários, a regularidade do serviço e a execução das políticas públicas previstas. Renovamos os votos de elevada estima e consideração. Subscrevam-nos atenciosamente Patrick José de Oliveira Moraes. Peço ao primeiro secretário que lê o projeto de lei número 13/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal de Distribuição de Pescado no período da Semana Santa e estabelece critérios objetivos de seleção de benefícios e outras providências. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminha-se para a apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 013/2025, que institui o Programa Municipal de Distribuição de Pescado
no período da Semana Santa e estabelece critérios objetivos de seleção dos beneficiários, acompanhado da respectiva mensagem justificativa. A proposição integra o conjunto de ações desta gestão voltada à proteção social e à segurança alimentar, com a adoção de critérios objetivos baseados no cadastro único, CAD único, transparência ativa e observância à lei complementar número 101/2000, diante da relevância e urgência do tema para a proteção da população atingida, a mitigação de riscos e a efetivação de políticas públicas, solicita-se a tramitação e aprovação do referido projeto em regime de urgência, nos termos regimentais. Renovamos os votos de elevada estima e consideração. Subscrevemos-nos atenciosamente Patrick José de Oliveira Moraes. Não tem nenhuma matéria mais para ser apresentada. Iremos para a matéria que serão aprovadas. Submeto à votação os pareceres do projeto de emenda modificativa número 01/2025. Quem for de acordo, continue como está. For ao contrário, fique à vontade para se manifestar. O parecer favorável de 6-1. Submeto à votação os pareceres do projeto de emenda modificativa número 02/2025. Quem for de acordo, continue como está. For ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto à votação o projeto de emenda supressiva número 01/2025. Os pareceres. Quem for de acordo, continue como está. For ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Oi? Então, o primeiro que foi votado na emenda modificativa é que fala que passa a suprimir os 40% para ser 10%, né? Os pareceres que... Então, quem for de acordo, parecer, né? Que foi 3 votos contrários à emenda, né? Senhor presidente, eu também me confundi um pouco, só para deixar bem claro para quem está acompanhando na internet e aos vereadores aqui, a emenda que eu coloco, que eu falo dos 40%, que eu falo dos 10%, né, e foi reprovado na comissão, meu voto é o contrário o voto da comissão, viu? Meu voto é o contrário. Sim, não foi 6-1. Ok. Ontem contabilizei 6-1. Agora, o projeto, o parecer do projeto de emenda supressiva número 01/2025. Quem for de acordo, continue como está. Se for ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto em votação o parecer do projeto de emenda supressiva número 01/2025. Quem for de acordo, continue como está. Se for ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto em votação o projeto de resolução número 14/2025, de autoria da vereadora Josiete Virginia da Silva. Quem for de acordo, continue como está. Se for ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto em votação o requerimento em número 60 e 61/2025, de autoria da vereadora Josiete Virginia da Silva. Quem for de acordo, continue como está. Se for ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Não tem matéria mais para ser aprovada. E como não tem nenhum inscrito na noite, irei dar a sessão por encerrada. Próxima sessão será no dia 9, próxima quinta-feira. Boa noite.